Espero que não estejam a dormir. Are you here? Are you here? Estão aqui? All right. I hope you had a blessed Sabbath so far. Muito bem, espero que tenham tido um sábado abençoado até ao momento, até agora. I was richly blessed by the morning sermon, Eu fui ricamente abençoado pelo sermão da manhã and I also look forward to the rest of the program that God has in store for us. e também estou ansioso por ver o resto do programa que Deus tem preparado para nós. I hope as those of us that are still coming in can quickly find their seat Eu peço àqueles que ainda estão a entrar que encontrem rapidamente os vossos lugares so that we can begin and that the Spirit can be with us as we come to rest. para que possamos começar e o Espírito de Deus esteja connosco ao estarmos portanto, sossegados. The message that I prepared this afternoon is entitled In His Image, A mensagem que preparei para esta tarde tem por título à sua imagem. and it's going to build a little upon the message that I presented yesterday evening, but if you're new here, it will also be a message that can be followed singularly. E vai ser uma espécie de continuação da mensagem que apresentei ontem, mas se é a primeira vez que estão connosco, também é uma mensagem que poderão, portanto, acompanhar totalmente. So I would like to have another word of prayer as we get started, Portanto, eu gostaria de ter agora um outro momento de oração antes de começarmos, as we invite the Holy Spirit to open our hearts and our minds as we open His Word. para convidarmos o Santo Espírito para que abra as nossas mentes e o nosso entendimento ao abrirmos a sua palavra. Let's pray together. E vamos então orar juntos. Heavenly Father, Pai Celestial, thank you for this moment. muito obrigado por este momento Thank you, Lord, for your Holy Spirit. e obrigado também pelo teu Santo Espírito. I pray that you may now come into this room, Peço-te que venhas até este lugar, esta that you will sala, fill our hearts and our minds. que enchas os nossos corações e as nossas I mentes. pray that you'll remove all distractions from us E peço-te que removas todas as distrações do nosso meio and that you will speak to us each individually. e que possas falar a cada um de nós individualmente. For I ask this in Jesus' name. Pois peço no nome de Jesus. Amen. Amém. Can you show me your Bibles this Podem afternoon? mostrar-nos as vossas Bíblias esta tarde? All right, wonderful. Turn in your Muito bem, Bible maravilhoso. Vamos abrir as vossas to Bíblias the first book and the first chapter, para o primeiro livro, o primeiro capítulo, Genesis chapter 1. Gênesis 1. Our message is entitled In His Image. E a mensagem tem por título À Sua Imagem. And we want to find out what does it mean that we are made in the image of God? E nós queremos descobrir o que significa termos sido feitos à imagem de Deus. What practical applications does that have for our lives? E que implicações práticas tem isso para as nossas vidas. Genesis chapter 1, and I'm going to read from verse 26. Gênesis capítulo 1 e vamos ler a partir do versículo 26. As you know, Genesis chapter 1 is the chapter of creation, Como sabem, o capítulo 1 de Gênesis é o capítulo da criação. and God spoke everything into existence. E Deus falou e tudo surgiu, veio à existência. And when it came to the creation of man, I want you to take notice of the words that we read in verse 26. E no que diz respeito à criação do homem, eu quero que notem as palavras que encontramos no versículo 26. It says, Then God said, Let us make man in our image, according to our likeness. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. So God created man in his own image. Versículo 27. Assim Deus criou o homem à sua imagem. In the image of God, he created him, male and female, he created them. À imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. So the very first thing that we learn about mankind is that we are made in the image of God. Então a primeiríssima coisa que nós descobrimos acerca da natureza do homem é que nós fomos feitos à imagem de Deus. There is nothing else in creation that it is said of that it was made in the image of God. E não há nada mais na criação do qual seja dito que foi feito à imagem de Deus. God didn't make a tree in his image. Deus não fez as árvores à sua imagem. God didn't make the sun or the moon or the stars in his image. Também não fez o sol, a lua e as estrelas à sua imagem. No, it was the crownship of creation that God created in his image, human beings. E, portanto, a humanidade, os seres humanos, foi realmente a coroa da glória da sua criação. And God didn't just speak human beings into existence E em relação ao homem, Deus não falou e o homem surgiu. like he spoke the other things in creation into existence. Como aconteceu com tudo o resto que Deus trouxe à existência. The Bible tells us in chapter 2 and verse 7 A Bíblia diz-nos no capítulo 2, versículo 7, how the first human being was created.
como foi criado o primeiro ser humano. It says, "And the Lord God formed man of the dust of the ground, breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being." Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fogo da vida e o homem tornou-se alma vivente. You know, there are certain things that you read in Scripture, and perhaps you have had this, like I have had this. You wish you could have been there. You wish you could have seen it actually happen. E sabem, há certas coisas que nós lemos na Bíblia e nós gostaríamos de estar lá para presenciar quando aquilo aconteceu. And this is one of those moments in Scripture where I think to myself, I wish I could have seen it happen. E este é um desses momentos em que eu penso para mim próprio, eu gostaria imenso de ter estado lá para ver acontecer. To see God at work there and to form that first human being with his own hands. Ao ver Deus trabalhar, ao formar o homem à sua imagem com as suas mãos. Must have been an amazing moment. Deve ter sido um momento extraordinário. And then God breathed this being into existence. E como Deus trouxe, soprando aquele ser à existência. We have this picture from the outset of Scripture. E nós temos esta imagem do início da Escritura, That we have a very unique and special place in creation. de que temos um lugar especial e único na criação. We are made in the image of God. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Sadly, that image has been marred by sin. E infelizmente essa imagem foi desfigurada pelo pecado. But though the image has been marred by sin, we have not lost our value in the eyes of God. E embora isso tenha acontecido, essa imagem tenha sido desfigurada pelo pecado, nós ainda não perdemos o valor aos olhos de Deus. If you go to a store Se nós formos até uma loja and you have a coin where the image has faded and you have a shining coin, e nós tivemos uma moeda que já está, portanto, um pouco gasta ou suja e outra moeda que está brilhante, está nova, does it make a difference with which coin you pay? será que faz alguma diferença a moeda que nós usamos para pagar? No, the value is the same, Não, o valor é o mesmo. though one is shining and one is marred. Embora uma esteja brilhante, nova, e a outra esteja desfigurada. Though sin has marred the image of God in mankind, we have not lost our value in God's eyes. E portanto, embora o pecado tenha desfigurado a imagem de Deus em nós não perdemos o valor aos olhos de Deus. But the plan of salvation is to recreate God's image in mankind. Mas o plano de Deus, da salvação, é de recriar a imagem de Deus na humanidade. God wants to see his image in us. Deus quer ver a sua imagem em nós. Now, if you have a child, Agora, se tiverem um filho, and I know I'm speaking here at a youth conference, e eu so sei que estou a falar de uma perhaps conferência de the jovens, majority of you are still single or not yet married, or maybe married but not yet kids. talvez a maior parte de vós seja solteiro, ou portanto não tenham ainda casado, ou possam até estar casados, mas não tenham filhos ainda. But when you have a child, what happens is in the child you will see some of yourself. Your image is reflected in that child. Mas o que acontece quando nós temos um filho é que nós vamos ver um pouco nós mesmos no nosso filho, vamos ver a nossa imagem no nosso filho. Which is simultaneously a wonderful and beautiful experience, but also terrifying. E o que é ao mesmo tempo uma experiência maravilhosa e bela, mas também aterrorizadora. And sometimes parents are like, "Oh, that's wonderful," and if they don't like what they see, they say, "Oh, he got that from you, right?" E às vezes dizem, que maravilhoso, vem um traço que gosta, mas depois quando acontece algo menos bom, este és tu, sai a ti, não é? And sometimes both parents are like, "I don't know where that came from." E às vezes ambos os pais dizem, eu não sei de onde é que isto veio. But it Onde é que herdou isto? it is something special. It's actually a gift of God. Mas é realmente algo especial e certamente um dom de Deus. God is our heavenly Father. Deus é o nosso Pai Celestial. And as our heavenly Father, what is he looking for? E como nosso Pai Celestial, o que é que Ele procura em nós? He's actually looking to see his likeness, his image in us. Ele procura ver ou busca ver em nós a sua imagem. It's a fascinating thought. E é um pensamento fascinante. Now turn with me to the book of Jeremiah. Vão comigo, por favor, até ao livro de Jeremias. We already had this text read for us just a moment ago, E foi lido há pouco este texto para nós, but I want to go back to this passage, Jeremiah chapter 18. mas eu quero então ir para esta passagem, Jeremias 18. God is our creator. Deus é o nosso Criador. We are created in his image. Fomos criados à sua imagem. That image has been marred by sin. Essa imagem foi desfigurada pelo pecado. God is seeking to recreate that image in us. E Deus procura recriar essa imagem em nós. And Jeremiah chapter 18 gives us a beautiful picture of how God seeks to do this. E Jeremias 18 dá-nos uma imagem linda de como Deus procura fazer isto em nós. So Jeremiah chapter 18, and I'm going to begin reading in verse 1, a beautiful picture of God here. E portanto uma imagem linda de Deus aqui, portanto no capítulo 18, versículo 1. The word which came to Jeremiah from the Lord saying, A palavra do Senhor que veio a Jeremias.
Arise and go down to the potter's house, levanta-te e desce à casa do oleiro, and there I will cause you to hear my words. e lá te farei ouvir as minhas palavras. So here, for God, it's not enough for him to just speak this message. There's something that Jeremiah needs to see. E neste caso, para Deus, não é suficiente ele dar esta mensagem oralmente a Jeremias, ele quer que Jeremias veja algo. See, our God is a God of both word, but also of it's a visual picture that he wants to communicate here. E embora Deus seja um Deus também da palavra, mas aqui neste caso ele quer usar uma imagem visual, portanto, algo visual para dar a Jeremias. Verse 3, then I went down to the potter's house, and there he was making something at the wheel. Versículo 3, desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. You can see it in front of you there. He's forming that clay. E vem ali, portanto, em frente do oleiro, ele está a dar forma àquele barro. Verse 4, and the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. Interesting detail, it was marred in the hand of the potter. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou, e aqui no inglês a palavra é a mesma, portanto, para desfigurar, porque perdeu a forma. But then the second part of the verse says, so he made it again into another vessel as it seemed good to the potter to make. Mas a segunda parte, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. So this is what Jeremiah is seeing. A potter's at work with clay. The clay is not really cooperating. It's marred clay, but then it says he's not giving up. He's still trying to do something with that clay. E isto é o que Jeremias vê. Portanto, Jeremias está a ver o oleiro tentar trabalhar com o barro não está a colaborar, o barro não tem boa qualidade, mas o oleiro não desiste daquele barro. And it is at this point that God begins to speak a message to Jeremiah, verse 5. E é neste ponto que Deus começa a dar uma mensagem a Jeremias, versículo 5. Then the word of the Lord came to me saying, Então veio a mim a palavra do Senhor: O house of Israel, cannot I do with you as this potter, says the Lord? Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. God is communicating a beautiful picture about himself. E Deus aqui está a transmitir uma imagem linda dele próprio. God is telling us that he wants to be our potter. Deus está-nos a dizer que ele quer ser o nosso oleiro. See, we are the clay. Sabem, nós somos esse barro. And the plan of salvation is that God recreates us in his image. E portanto, o plano da salvação é que Deus então quer refazer-nos à sua imagem. And we are, like the clay in this story, we are marred by sin. E como o barro nesta história, o barro portanto, está desfigurado, tem pouca qualidade pelo pecado. We are that clay that is not cooperating with the potter. Somos esse barro que não colabora com o oleiro. But the potter is not casting away this clay. He's still trying to fashion it, mold it, and shape it. Mas o oleiro não rejeita este barro e continua a trabalhar com ele, tentar moldá-lo, dar-lhe forma. The question is, will we allow him to do that in our lives? Will we remain in the hands of the potter? E a questão é, será que nós, enquanto barro, queremos permitir que Deus faça essa obra? Queremos continuar nas mãos do oleiro? You know what too many times has happened in Christianity? Sabem, muitas vezes aconteceu na história do cristianismo Is that this picture in Jeremiah chapter 18, it has been turned upside down. é que esta imagem que Deus dá, portanto, em Jeremias 18 foi invertida. And instead of God being the potter that is seeking to shape us in his image, E em vez de Deus ser o oleiro que quer moldar-nos à sua imagem, what has happened is we turned that around and we have too often become the potter and God has become the clay. é que isso foi invertido e muitas vezes nós procuramos ser nós do oleiro e transformar Deus em barro. And instead of God creating us in his image, what we do is we create God in our E image. em vez de Deus nos criar à sua imagem, nós procuramos fazer Deus de acordo com a nossa imagem. That's why there are so many different denominations in the world. E é por isso que existem tantas denominações diferentes no mundo. That's why there are so many religions in the world. E é por isso que há tantas religiões no mundo. Because someone will say, my God is like this. Porque alguns dizem, o meu Deus é assim, de uma determinada forma. And someone else comes along and says, I don't like that picture of God. Mas vem mais alguém e diz, eu não gosto dessa imagem de Deus. My God is like this. E então diz, o meu Deus é assim, desta forma. And we have made ourselves the potter and God is the clay. E nós fazemos nós próprios o oleiro e Deus como se fosse o barro. But Scripture shows us so clearly, Mas a Escritura diz-nos de uma forma tão and clara, Scripture appeals to us e a Escritura apela a nós, to place ourselves in the hands of God as potter que nos coloquemos nas mãos de Deus como o barro, and become pliable and moldable and fashionable to His will. para que Ele seja o oleiro e que nos teremos maleáveis, para que possamos ser moldados de acordo com a sua You vontade. see, we cannot create our own image of what God is like.
Portanto, nós não podemos criar a nossa própria imagem de como é Deus. Because God has given a self-revelation of himself in Scripture. Porque Deus já deu uma autorrevelação sua através das Escrituras. If we want to know what God is like, here it is. Se queremos saber como Deus é, então aqui está. And so we must behold and become changed. E por isso então temos que contemplar e ser transformados. By beholding the character of God, by beholding him, we become changed. Ao contemplar o caráter de Deus, ao contemplá-lo, nós somos You transformados. see, higher criticism seeks to change the text, but we must allow the text to change us. Amen? Sabem, a alta crítica procura transformar o texto de acordo com a nossa vontade, mas nós devemos permitir que o texto nos transforme a nós. Amém? When you read the Bible reads you. Quando nós lemos a Bíblia também nos lê a nós. I mean, the Bible tells us in Hebrews chapter 4 and verse 12 that the scriptures are like a two-edged sword cutting into our experience. Quer dizer, portanto, em Hebreus 4:12 diz-nos que a Bíblia é uma espada de dois gumes que corta na nossa existência. And in order for God as potter to mold us, we must allow scripture to have the final authority in our lives. E para que Deus nos possa moldar, de acordo com a sua vontade, temos que permitir que a Bíblia nos transforme. This is the only way that we can be created in his image. E é a única forma de sermos criados à sua imagem. Now, with this in mind, let us progress in our study here. E com isto em mente, vamos então avançar no nosso estudo. Turn with me to the New Testament, to the book of Matthew. Acompanhem, por favor, até ao Novo Testamento, ao livro de Mateus. This is going to be a bit of a Bible study. Antes, será, portanto, esta apresentação um estudo bíblico. Matthew chapter 22. Mateus capítulo 22. And we're going to pick it up in verse 15. E vamos começar a ler a partir do versículo 25. 15, perdão. Our subject in his image. O nosso tema, à sua imagem. What does it mean to be created in the image of God? O que significa ser criado à imagem de Deus. There's a fascinating story here in Matthew chapter 22. E há aqui uma história fascinante no capítulo 22 de Mateus. The Pharisees were always trying to trick Jesus into saying something that they could use in order to condemn him. Os fariseus procuravam sempre levar Jesus a dizer alguma coisa pelo qual pudesse ser condenado. It was almost like number one on their to-do list every day. E isso era a sua prioridade número 1 todos os dias. And here is another moment where actually they didn't go themselves this time. They sent their disciples to try to trick Jesus into saying something that they could use to condemn him. E aqui temos outra situação semelhante em que eles, neste caso, enviam alguns dos seus discípulos para que tentem levar Jesus a dizer algo pelo qual possa ser condenado. Matthew chapter 22 and we'll begin in verse 15. Mateus capítulo 22 e vamos começar a ler no versículo 15. Then the Pharisees went and plotted how they might entangle him in his talk. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. And they said to him, and they sent to him their disciples with the Herodians, enviaram os seus discípulos com os herodianos, saying, "Teacher, we know that you are the true and we know that you are true and teach the way of God in truth, nor do you care about anyone, for you do not regard the person of man." dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e não dás preferência a ninguém, porque não consideras a aparência dos homens. Some flattering words Que umas palavras lisonjeadoras to hopefully, get Jesus off guard. para tentar, de alguma forma, apanhar Jesus desprevenido. And then comes the question, verse 17. E depois vem a pergunta no versículo 17. Tell us therefore, what do you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Now this was a very well thought through question. E esta foi uma pergunta muito bem preparada, muito bem pensada. Because remember that the Jews were under the authority of the Romans. Porque recordem-se, os judeus estavam debaixo da autoridade dos romanos. The Roman Empire ruled in those days. Quem governava era o Império Romano naqueles dias. And the Jewish nation was under the authority of Rome. E a nação judaica estava debaixo da autoridade de Roma. They had to pay taxes to Caesar. Tinham que pagar impostos a César. And so they thought, but the Jews were very much opposed, of course, to this rule, this bondage of Rome. E é claro, os judeus, o povo judeu estava obviamente contra este jugo romano. And so with this question, they're trying to trick Jesus. E com esta pergunta eles procuravam enganar Jesus, ou levar Jesus. Because if Jesus would say, yeah, it's okay, pay taxes. Porque se Jesus dissesse sim, está bom, paguem os impostos. They could go to the Jewish authorities and say, hey, look, this guy loves Rome. Eles poderiam então He's against our nation. ir até às autoridades judaicas e dizer ao povo judaico e dizer ao povo: vejam, ele está de acordo com o imposto romano, tanto que ele está do lado de Roma. But if Jesus, on the contrary, Mas pelo contrário, se Jesus dissesse: would say, don't pay taxes, não paguem impostos, then they could go to the Roman authorities and get him in trouble. eles então poderiam ir até às autoridades romanas e colocar Jesus numa situação So they difícil. thought, okay, this question is a great question. We'll get him no matter what he says. E então pensaram que para si próprios, bem, isto é uma pergunta fantástica porque vamos conseguir apanhá-lo, não interessa que resposta ele dê.
I just love how Jesus always responds in these kind of circumstances. E eu gosto muito da forma como Jesus responde neste tipo de circunstância. Look at verse 18. Veja o versículo 18. But Jesus perceived their wickedness and said, "Why do you test me, you hypocrites?" Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? He saw right through their plan. Ele viu perfeitamente qual era a intenção deles. "Show me the tax money." So they brought him a denarius. Mostrai-me moeda de tributo. Eles apresentaram um denário. And just imagine the scene before you. The people are gathered around Jesus to listen to his answer. E imaginem agora a cena. Portanto, as pessoas estavam à volta de Jesus para tentar ouvir a sua resposta. And Jesus is now, he gets this coin, E Jesus, portanto, recebe uma moeda. and on the coin is the image of Caesar, the ruling power in those days. E na moeda está a inscrição ou a imagem de César, que era o poder dominante naqueles dias. And so Jesus holds up the coin. Então Jesus levanta I a can just moeda. imagine this as people are looking on. Eu posso imaginar esta situação à medida que as pessoas olham para Jesus. And then he asks them a question. Então Jesus devolve a uma pergunta, faz-nos uma pergunta. Verse 20. Versículo 20. And he said to them, "Whose image and inscription is this?" E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie ou a imagem e inscrição? And I can just imagine in my mind that he's pointing to the coin, to the image E eu, na of minha Caesar. mente, imagino que ele está a apontar para uma moeda que tem lá a imagem de César. Now take notice of the language. Whose image? E- Whose image E is reparem this? então na linguagem que é usada, que Jesus usa. De quem é esta imagem? And they said, verse 21, E eles responderam, versículo 21, Caesar's. de César. They answer correctly. Eles responderam corretamente. Now take notice how Jesus here is giving a very deep, profound truth. E vejam como aqui Jesus lhes transmite uma verdade profunda. Because what he says next should really sink deep into our own hearts. Porque aquilo que Jesus diz a seguir devia realmente ficar bem fundo nos nossos corações. Verse 21. Versículo 21. And he said to them, Então ele lhes disse: "Render therefore to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's." Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. So what is Jesus actually saying here? Então, o que é que Jesus na verdade está a dizer aqui com esta frase? Obviously they had not anticipated this answer, Obviamente eles não estavam preparados para esta resposta, because it says in the next verse, verse 22, that when they heard these words, they marveled and they left him and they went their way. porque diz no versículo 22, ouvindo isto, eles se maravilharam e deixando, se retiraram. You see, Jesus not just answering the question of paying taxes with a yes or a no, Bem, porque Jesus não respondeu a esta pergunta se deviam pagar impostos com um sim ou um não. but rather Jesus is using this opportunity to bring out a profound truth. Mas em vez disso, Jesus tira partido desta oportunidade para lhes apresentar uma verdade profunda. He says, "Whose image is this?" Pergunta: de quem é esta imagem que vem na moeda? Caesar's. De César. Well, give to Caesar that which is Caesar's. Então dai a César o que é de César. And by saying that, Jesus is actually saying it's not wrong to pay taxes. E ao dizer isso, Jesus na verdade está a dizer, não é está errado pagar His impostos. message was not to come to this world to tell people that they shouldn't pay taxes, sorry. A sua mensagem, a sua missão não era vir a este mundo e dizer às pessoas que não deviam pagar impostos. But there's something so much more important than paying taxes. Mas há algo muito mais importante do que pagar impostos. I thought someone would say amen to that. Eu esperava que alguém dissesse amém em relação a There's isso. something that is more important than paying taxes. Há algo que é muito mais importante do que pagar impostos. Those of you that are not saying amen, you're too young, you're living with your parents, you're not paying taxes. Aqueles que disseram amém estão a viver com os pais, não têm que pagar impostos. But what happens here is he said, okay, give to Caesar the things that are Caesar's, but then he adds something to it. Mas aqui o que está a passar é que Jesus diz, dai a César o que é de César, mas então acrescenta algo a isso. Give to God the things that are God's. Dai a Deus o que é de Deus. Well, there's just a question that begs to get asked here that doesn't get asked. E há aqui uma questão que quase que é obrigatório perguntar, mas que não é feita essa pergunta. Não é And that perguntada. question is, of course, what belongs to God? E a pergunta é, então o que é que pertence a Deus? We already know what belongs to Caesar. What belongs to Caesar has the image of Caesar. Porque já sabemos o que pertence a César, porque aquilo que pertence a César tem a imagem de César, a moeda. So if I can just kind of insert the question here, Então, se me permitem inserir esta pergunta aqui, what belongs to o God? que é que pertence a Deus? I believe Jesus would have given a very straightforward answer to that Eu question. acredito que Jesus daria uma resposta muito direta e clara a essa pergunta. And I know that because the entire scripture gives this answer. E eu sei isso porque toda a Escritura dá esta resposta. And that is that you and I belong to God. Amen? E a resposta é que tu e eu pertencemos a Deus. And Amém? how do I know that? E como é que eu sei isso? Because we are created in the image of God. Porque fomos criados à sua imagem. And so yes, give to Caesar what belongs to Caesar. Portanto, sim, dai a César o que é de Yes, César. pay your taxes. Sim, paguem os vossos Yes, impostos. make your living. Sim, ganhem a vossa Yes, vida. work your job. Sim, trabalhem no vosso Take care of your family. tenham a sua profissão. But there's something more in life.
Mas há algo muito mais importante na vida. There's something of greater importance. Algo de maior importância na vida. And that is that you and I are created in the image of God, and therefore we belong to God. E isso é que vocês e eu somos feitos à imagem de Deus e, portanto, pertencemos a Deus. And what happens so sadly is that many times we give ourselves to Caesar when we actually belong to God. E o mais triste é que muitas vezes nós entregamos a nós próprios a César quando pertencemos a Deus. Caesar gets the best of us. César recebe o melhor de nós. We work our jobs, Nós temos nossos empregos, we earn money, ganhamos dinheiro and we spend our time e gastamos o nosso tempo for the building of this kingdom here and now. na construção e edificação deste reino agora, neste And momento. too many times God gets the leftovers. E muitas vezes Deus recebe aquilo que sobra. Oh yeah, at the end of the week perhaps we do something for God, something related to his kingdom. Talvez no fim de semana nós façamos alguma coisa para Deus, para o seu reino. Maybe once a week we're in church, but the other 6 days we're working for Caesar. Talvez uma vez por semana nós estamos na igreja, mas os outros 6 dias trabalhamos para César. The sad reality too many times is that the best of our abilities and talents and resources and strength is given to the things of the here and now. E a triste realidade é que muitas vezes o melhor dos nossos talentos, nossos esforços, tempo, recursos, etc., são dados ao reino de agora, do reino temporal. And Scripture is appealing to the most deepest reality about who we are. E a Escritura apela-nos a esta realidade mais profunda de quem nós somos. And that is that we are made in the image of God. E mostra-nos que nós somos feitos à imagem de Deus. And of course, yes, there are bills to be paid. E é claro, há contas para pagar. Yes, there are times that yes, we must work for this world. E sim, há momentos em que nós temos que trabalhar neste mundo. But the message here is very clear. Don't let the world get the best of you. Mas a mensagem aqui é muito clara. Não permitas que o mundo receba o que é melhor de ti. God has a calling upon your life. Deus tem um chamado para a tua vida. Give to God the things that belong to God. Dá a Deus aquilo que pertence a Deus. You know, this is seen so much in the history of Israel. E esta situação vê-se muitas vezes na história de Israel. It's interesting when you look at the story of Exodus. É interessante, por exemplo, quando olhamos para a história do Êxodo, You have the before and after picture. nós temos a imagem antes e depois. The before picture is that the Hebrews are enslaved in Egypt. E a imagem do antes é que o povo hebraico está escravo no Egito. The after picture is that they're delivered by God as a free nation. E a imagem depois é que eles estão um povo livre graças à intervenção de Deus. When they were enslaved in the bondage of Egypt, E quando eles estavam escravos no Egito, they were builders. eram construtores. What were they building? E o que é que eles construíam? Well, the Bible tells us that they were to produce bricks. E aquilo que nós lemos nas Escrituras é que eles fabricavam tijolos. Actually, their identity and value was based upon the amount of bricks that they could produce for the Egyptians. E a sua identidade e valor eram medidos pela quantidade de tijolos que eles podiam produzir para os egípcios. What were those bricks used for? E para que é que serviam esses tijolos? Well, they were used to build, of course, the empire of Egypt. E esses tijolos, claro, serviam para edificar o império do Egito. Think about this. Pensem nisto. They are producing bricks for an empire that hates the things that they love. Eles estão a produzir tijolos para edificar um império que odeia as coisas que eles amam. They are producing bricks to build the kingdom of this world. Eles estão a construir tijolos para edificar o reino deste mundo. And then we have the amazing story about how they are delivered from Egypt, delivered out of bondage. E depois temos a história maravilhosa de como eles são libertados do Egito, da escravidão. And when they are delivered out of bondage, E quando são libertados da escravidão, they are in the wilderness. estão no deserto. And it's so fascinating that in the wilderness they also start building. E é fascinante porque eles no deserto também começam a construir algo. But this time they're not building pyramids and palaces for Egypt. Mas desta vez já não estão a construir pirâmides e palácios no Egito. Turn with me in your Bibles to the book of Exodus. Abram comigo as vossas Bíblias no livro de Êxodo. Exodus chapter 36. Êxodo capítulo 36. You know, there were a lot of moments in the wilderness Sabem, houve vários momentos no deserto that weren't according to the plan of God, que não decorreram de acordo com o plano de Deus. and yet there are a few bright moments, No entanto, há alguns momentos brilhantes. and this is one of them. E este é um deles. In Exodus chapter 36, Em Êxodo 36, and reading from verse 2, lendo a partir do versículo 2, here the people of God have an opportunity to again build. aqui o povo de Israel tem novamente uma oportunidade de construir. But this time they are building for God's kingdom. Mas neste caso estão a construir para o reino de Deus. We read about the building of the sanctuary. E lemos aqui acerca da construção I'm going to do read here, tabernáculo. chapter 36, Ou do beginning in santuário. verse 2. E então, capítulo 36, lendo a partir do versículo 2. And Moses called
Bezalel and Aholiab, and every gifted artisan in whose heart the Lord had put wisdom, everyone whose heart was stirred to come and to do the work. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo o homem hábil em cujo coração Deus tinha posto sabedoria, isto é, a todo aquele cujo coração o moveu a se chegar à obra para fazê-la. And they received from Moses all the offering which the children of Israel had brought for the work of the service of making the sanctuary, so they continued bringing to him free will offerings every morning. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que os filhos de Israel tinham trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la, e ainda lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Then all the craftsmen who were doing all the work of the sanctuary came, each from the work he was doing. Então vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. And they spoke to Moses, saying, "The people bring much more than enough for the service of the work which the Lord commanded us to do." E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. This is quite fascinating. E isto é muito fascinante. They are now giving their free will offerings for the building of the sanctuary, Eles agora estão a dar as suas ofertas voluntárias para a construção do santuário and they are giving so much e estão a dar tanto that it's more than enough. que é mais do que necessário. As a matter of fact, verse 6 tells us E na verdade no versículo 6 diz-nos that they had to pass a commandment, a Que- rule, a law, que tiveram que fazer uma lei, uma regra, that they were no longer to bring their free will offerings for the building of the sanctuary. para que o povo deixasse de trazer as suas ofertas voluntárias para a construção do santuário. The last part of verse 6 says, "And the people were restrained from bringing." E a última parte do versículo 6 diz-nos: assim o povo foi proibido de trazer mais. Verse 7, "For the material they had was sufficient for all the work to be done, indeed too much." E o versículo 7 diz-nos: porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. When's the last time that has been a problem in God's work? Quando é que foi a última vez que isto foi um problema na obra do Senhor? Don't go, we have too many people. Não vão, temos muitas pessoas. Don't give, we have too much already. Não deem nada, porque já temos demasiado. You know, as long as I've been in ministry, I've never experienced that has been a problem. Sabem, em toda a minha experiência de ministro nunca aconteceu este problema. What is going on here? O que é que se passa aqui? Here we have a people that understood that they had been set free. Aqui estava um povo que entendia que tinham sido libertados. They realized that they had been set free out of bondage. Entendiam que tinham sido libertados da escravidão. And yes, now they had the opportunity to build the kingdom of God. E agora tinham a oportunidade de construir o reino de Deus. And so they are giving of everything that they have. E agora dão de tudo o que têm. They were willing because they understood the price that had been paid for their deliverance. Eles estavam dispostos porque entendiam o preço que tinha sido pago pela sua libertação. And the question for us today is, do you understand the price that has been paid for your deliverance? E a pergunta para nós hoje é: entendes tu o preço que foi pago para a tua libertação? Give to Caesar the things that belong to Caesar, but give to God the things that belong to God. Dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. You are made in the image of God. Tu és feito à imagem de Deus. And therefore you are a kingdom builder. E portanto tu és um construtor do reino. And the question again, who gets the best of you? E a pergunta novamente surge: quem é que recebe o melhor que há em ti? Yes, pay your taxes to Caesar. Sim, paga os teus impostos a Yes, César. do what you need to do. Sim, faz o que tens que But fazer. make sure that God gets the best of your strength and time and talents. Mas certifica-te que Deus recebe o melhor do teu esforço, do teu tempo, dos teus talentos. I want to look at the experience of the early disciples E eu gostaria também de olhar para a experiência dos primeiros discípulos and how this played out in their lives. e como isto se desenrolou na sua vida. It's interesting, when Jesus called the disciples, É interessante, quando Jesus chamou os discípulos, he called them at the outset of his 3.5-year ministry. ele chamou-os no início do seu ministério de 3 anos e meio. He called them fishermen, tax collectors. Chamou pescadores, coletores de impostos He said, "Follow me." e disse-lhes: sigam-me. And they followed him. E seguiram-no. And they were with Jesus for 3.5 years. E estiveram com Jesus 3 anos e meio, But when Jesus hung on that cross, mas quando Jesus foi suspenso naquela cruz, all their hopes were dashed into 1,000 pieces. todas as suas esperanças e expectativas foram despedaçadas em 1000 pedaços. They were so discouraged. Estavam tão desanimados, They were so disappointed. estavam tão desapontados. And the Bible reveals what was going on with them after this had happened, after the death of Jesus had taken place. E a Bíblia revela-nos o que se passava com eles depois da morte de Jesus ter acontecido. You know, isn't that just an amazing thing about the Bible, that it doesn't cover up
the weaknesses of man and women. Não é algo extraordinário na Bíblia que ela não esconde nada das fraquezas dos homens e das mulheres? I mean, it's a real story, amen? É uma história real, amém? And it uncovers everything, it shows everything. E mostra-nos tudo, não esconde nada da And we experiência. see how the disciples were disappointed after the crucifixion. E nós vemos como os discípulos estavam desapontados depois da And crucifixão. even after Jesus rose from the grave, E mesmo depois de Jesus ter ressuscitado da and he sepultura appeared to them on a number of occasions, e ter aparecido várias vezes a eles, it took time for them to catch the vision once again. demorou algum tempo até que eles pudessem entender qual era a missão, a visão que Deus tinha para eles. I actually want to take you to 3 instances. E eu quero levar-vos comigo até 3 momentos, I want to look at 3 post-resurrection appearances of Jesus to his disciples. até 3 momentos em que Jesus aparece aos seus discípulos depois da ressurreição. And let's see what we can discover, because I believe that what we discover in these disciples is many times what we discover in our own lives. E vamos ver o que podemos descobrir aqui, porque eu acredito que aquilo que nós vemos aqui nestas experiências também é muitas vezes aquilo que nós vemos nas nossas próprias experiências. Turn in your Bibles to the book of John, the E 4th vamos gospel book. Vamos então abrir a Bíblia no 4º Evangelho, o livro de João, John chapter 20. João capítulo 20. We'll look at the 3 post-resurrection appearances of Jesus to his disciples. E vamos ver as 3 experiências de Jesus aparecendo aos seus discípulos depois da ressurreição. And the first is from John chapter 20, beginning in verse 19. E a primeira está em João 20, versículo 19. Now at this point, there were already, Jesus had already been seen after his resurrection by Mary Magdalene. Portanto, nesta altura, Jesus já tinha sido visto por Maria Madalena. She told the disciples, but the disciples didn't believe her. Ela contou aos discípulos, mas os discípulos não acreditaram nela. The disciples are gathered together in a room. E os discípulos estão reunidos numa sala. And the Bible tells us they had locked the door. E a Bíblia diz-nos que eles tinham fechado a porta. And it is here that Jesus comes and appears to them, verse 19. E é aqui que Jesus aparece-lhes, portanto, no versículo 19. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, "Peace be with you." Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e lhes disse: "Paz seja convosco." When he had said this, he showed them his hands and his side, and the disciples were glad when they saw the Lord. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. So Jesus said to them again, "Peace to you, as the Father has sent me, so I send you." Disse-lhes Jesus de novo: "Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio." The disciples were afraid Os discípulos estavam com medo and they were disappointed, e estavam desapontados. and therefore they had locked themselves in a room. E, portanto, tinham-se fechado numa sala, num quarto. Jesus comes right through the door, right through the wall, Jesus aparece ali no meio, através das paredes, da porta fechada. and the first thing he says to them is peace. E a primeira coisa que lhes diz Be é: with "Paz esteja convosco." Now it took some time for the disciples to respond to this second call of discipleship. E demorou algum tempo para os discípulos responderem a este apelo, para segundo apelo para um discipulado. See, Jesus says, as the Father sent me, so I send you. This is kind of a new invitation to discipleship. E como Jesus disse que como o Pai me enviou, eu também vos envio, isto é como um segundo chamado ao discipulado. But we don't read that they got up immediately, unlocked the door, and ran out and started telling people in Jerusalem that Jesus has risen. Mas nós não lemos que eles se puseram de pé imediatamente, abriram a porta e foram a correr, pregar o Evangelho e dizer: "Jesus ressuscitou." As a matter of fact, 8 days later, E na verdade, 8 dias depois, Jesus comes to them again, Jesus aparece-lhes de novo and guess where they are? e imagina onde é que eles estão. They are still locked up in a room. Continuam fechados num quarto. Let's go to this second appearance of Jesus as we continue. E vamos ler então esta segunda aparição de Jesus. John chapter 20, go down to verse 24. No mesmo capítulo, vamos até ao versículo 24. Now Thomas, called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. That was when Jesus came the first time. Ora, Tomé, chamado Didim, não estava, um dos 12 não estava com eles, portanto foi a primeira vez que Jesus apareceu. The other disciples therefore said to him, "We have seen the Lord." So he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe." Disseram então os outros discípulos: "Vimos o Senhor." Mas ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei."
And after 8 days, so this is 8 days from the first time that Jesus appeared to them in that locked up room. 8 days later, his disciples were again inside, Thomas now being with them. Jesus came, the doors being shut, and he stood in the midst and said, he says the same words, peace to you. Então, 8 dias mais tarde, desde que Jesus tinha aparecido a primeira vez, estavam de novo os discípulos dentro de casa, Tomé estava com eles, embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse-lhes as mesmas palavras, paz seja convosco. Now look at the words that he speaks to Thomas. E vejam as palavras que Jesus diz a Tomé. He said to Thomas, reach your finger here and look at my hands and reach your hand here. Put it into my side. Do not be unbelieving, but believing. Então ele disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. I believe many of us can find ourselves oftentimes in the very same place where Thomas found himself. Eu acredito que muitas de nós, muitas vezes nos encontramos na mesma situação em que Tomé se encontrou neste momento. Thomas wanted to see with his physical eyes. Tomé queria ver com os seus olhos físicos. And yet faith is the substance of things what? E no entanto a fé é a substância das coisas, daquilo das coisas que não se veem. Right? Faith is putting our trust in something that we don't see with our physical eyes. A fé é colocar a nossa confiança em algo que nós não vemos com os nossos olhos físicos. The disciples were disappointed Os discípulos estavam desapontados, and they were e discouraged estavam desanimados, and they were filled with unbelief. e estavam cheios de descrença. And sometimes we single out Thomas and we say, yeah, Thomas, the doubting Thomas. E nós muitas vezes dizemos, o Tomé, pois ele era o Tomé, não é? But the Bible actually tells us that all of them were unbelieving. Ele Tomé duvidava, mas a Bíblia diz-nos que todos eles não tinham crença, não duvidavam. Thomas just happened not to be there when Jesus appeared the first time. No caso de Tomé, aconteceu apenas que ele não estava lá a primeira vez que Jesus apareceu. And I believe what we're seeing here is that when we are discouraged and disappointed and unbelieving, this is a sum. Yeah, sorry, I won't make too long sentences here. Now I lost you, sorry. Okay, so we have disbelief, Portanto, nós temos descrença, we have discouragement, temos desapontamento, And we have falta de coragem, desapontamento, perdão. and those things together, E essas coisas juntas they make the disciples look for earthly security. fazem com que os discípulos procurem a segurança terrena, Locked door. a porta fechada. They are there, 8 days later, they're still there. Eles estão ali, 8 dias depois, continuam lá. Can you find yourself in that situation? Será que vocês se revêem nessa situação também? Have you ever been disappointed in ministry? Alguma vez no vosso ministério ficaram desapontados? Have you ever been discouraged? Perderam a coragem? Have ever things happened not really the way that you anticipated or expected them to happen? Será que as coisas não correram da forma como esperavam e antecipavam? Have you ever looked for evidences that you thought were not there, like Thomas, I want evidence? Será que às vezes procuravam por evidências, provas que não estavam lá, como Tomé que procurava ver provas físicas? I want to see. Eu quero ver. I remember when I was a teenager, I said, Lord, if you show me an angel, I'll believe. Eu lembro que quando era adolescente eu disse, Senhor, se mostrares um anjo, então eu creio. Eu I vou still crer. haven't seen Gabriel, but here I am. Eu ainda não vi Gabriel, mas aqui estou eu. What does Jesus say to Thomas? O que é que Jesus disse a Tomé? Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Versículo 29, então Jesus lhe disse, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. How many of you here this afternoon have not seen an angel? Quantos que aqui estão nunca viram um anjo? How many of you this afternoon have not seen Jesus in person like the disciples here? E quantos de vocês não viram Jesus em pessoa como os discípulos viram aqui? I want to talk with those that are not putting up their hands, E eu okay? quero falar com aqueles que não levantaram as mãos. But blessed are you. Mas abençoados são I mean, vocês there's a vós. blessing upon you that you have faith. Há uma bênção aqui para vós, porque vocês têm fé. And yet here the disciples are struggling, and we many times struggle in similar ways. No entanto, os discípulos aqui estão a lutar e nós muitas vezes também estamos em dificuldades como eles We're estavam em dificuldades. discouraged, we're disappointed, we're unbelieving. Nós não queremos, estamos desencorajados, desapontados. And this causes us to search for earthly security. Então nós procuramos ter alguma segurança material. We give to Caesar, Nós damos a César, but then we give more to Caesar. mas damos mais a And we César. forget to give to God E esquecemos de dar a Deus, because we feel we get our security in Caesar. Are you porque with nós me? sentimos que obtemos a nossa segurança a partir de César. Estão And comigo? what Jesus is seeking to do with his disciples and what Jesus is seeking to do with us today is to show us that our security must rest not in Caesar, not in a locked room, but in Jesus Christ. E o que Jesus quer fazer connosco hoje é como também aconteceu com os discípulos, é mostrar-nos que a nossa segurança não está em César, numa porta fechada naquilo que é material, mas em Deus. Now let's look at the third and final appearance of Jesus to
to his disciples. E vamos agora olhar para a terceira e final aparição de Jesus aos seus discípulos. The post-resurrection appearances. Portanto, aparições após a ressurreição. Chapter 21, John chapter 21. Capítulo 21 de João. Finally, Finalmente, after all these days, depois de todos estes the dias, disciples carefully, I can just imagine one of the disciples going up and carefully unlocking that door. se podem imaginar um discípulo ir com muito cuidado e And so now destrancar they're aquela gonna porta. leave that earthly secure place. E agora vamos deixar este lugar seguro, terreno, And material. what is the first thing that they do when they leave that place? E qual é a primeira coisa que eles fazem quando deixam aquele lugar? Let's read John Vamos- chapter 21, beginning in verse 1. Vamos ler versículo 1 de João 21. After these things, Jesus showed himself again to his disciples at the Sea of Tiberias, and in this way he showed himself. Depois disto, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Simon Peter, Thomas, called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two others of his disciples were together. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Simon Peter said to them, Disse-lhes Simão Pedro, I am going fishing. vou pescar. And they said to him, we are going with you also. And they went out and immediately got into the boat, and that night they caught nothing. Disse Simão Pedro, vou pescar. Disseram eles, nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. At last they have come to the point where they are now leaving that secure room. Finalmente tinham chegado ao ponto em que foram capazes de abandonar aquele quarto seguro. But what do they go and do? Mas onde é que eles vão e o que fazem? Take notice of this now. They go back and they do what they had been doing before Jesus called them the first time. Reparem nisto, eles voltaram e foram fazer aquilo que estavam a fazer antes, quando Jesus os chamou pela primeira vez. They go fishing. Vão pescar. I mean, that's what they were. E isso era o que eles eram. They were fishermen. Eram pescadores. I mean, that's what they knew. That's something that they at least could do. E isso era algo que eles pelo menos podiam fazer, sabiam fazer. You see, when you are discouraged and disappointed, Sabem, quando nós estamos encorajados, apontados, when you are unbelieving, quando nós não temos fé, what are you going to gravitate towards? nós vamos naturalmente tender para onde? You are going to naturally gravitate towards the things that you feel most comfortable doing. Nós vamos mover-nos em direção às coisas com as quais estamos mais You confortáveis. see, for them it's all a little bit confusing now. I don't know about this discipleship thing. Eu estou muito confuso, isto é tudo muito confuso, eu não estou muito certo sobre esta questão do discipulado. I don't know about, sharing this message, Eu não tenho muito bem a certeza sobre a questão de partilhar a mensagem, but I know how to fish, mas eu sei como pescar, so we'll go back fishing. portanto vamos voltar para a pesca. But this is the fascinating thing. As they go back fishing, and they're out there in the night, can you imagine this? The Bible tells us they catch nothing. E isto é que é fascinante, porque bem, eles foram ali, passaram uma noite inteira e não apanharam nada. And then it says in verse 4, E depois diz-nos no versículo 4, but when the morning had now come, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. cedo de manhã Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Now, Jesus didn't, I don't think that Jesus just came there in the morning. I think he was there all night. They just saw him in the morning when the sun was coming up. Eu não creio que Jesus apareceu ali naquela manhã. Eu penso que Jesus esteve ali aquela noite toda, mas eles não o viam durante a noite. What was Jesus doing there all night? E o que é que Jesus estava ali a fazer toda a noite? Jesus is the creator of all things, amen? Jesus é o criador de todas as coisas, amém? Jesus created the fish. Jesus criou os peixes. Can you imagine during that night, the disciples are out there fishing, Podem imaginar, portanto, durante aquela noite, os discípulos estavam ali a pescar and the creator of all things e o criador de todas as coisas speaks to those fish. fala para os peixes, Come over here, come over venham para here. aqui, venham para aqui. Venham para aqui. And the boat goes over there and E they o barco catch vai para absolutely ali, nothing. não apanha nada. The boat goes to the other side. They're like confused, like, there's supposed to be fish in this lake. E os pescadores eles estavam confusos. É suposto haver And peixes so neste they lado. make their way to the other side. E então vão para o outro lado. And Jesus on the shore is like, fish, come Jesus está over here. na costa a dizer, vem peixe, vem para And aqui. all night they catch E nothing. durante toda a noite não apanharam nada. And this Jesus is doing for a purpose. E isto Jesus está a fazer com um He propósito. is teaching them something. Está a ensinar-lhes algo. He is showing them that without him they can do nothing. Está a ensinar-lhes que sem Ele não podem fazer nada. Even the things that they thought they could do, they Mesmo- can't do without him. Mesmo as coisas que eles pensavam que sabiam e podiam fazer, eles não conseguem fazer sem Ele. And sometimes God in his mercy will cause you to fail in the things that you can do because God has a greater purpose for your life. Can you say amen? E muitas vezes Deus, na sua misericórdia, permite que fares nas coisas que sabes fazer para que na sua misericórdia possa ir para as coisas que Ele quer que tu faças. The disciples are settling for less than God's ideal purpose and plan for their life.
Os discípulos estavam a contentar-se com muito menos do que era o propósito e o plano de Deus para a sua vida. Oh, they think they've got this thing all together. We can fish. Eles pensavam que tinham tudo controlado. Nós sabemos pescar. And Jesus says, no, you can't. E Jesus diz, não sabem You can pescar. do nothing Não conseguem without pescar. me. Não conseguem fazer nada sem mim. Sometimes we will gravitate towards those things that we feel so secure in doing, but I'm telling you that God will only give you the success when it is His plan and not your own. E muitas vezes nós gravitamos para aquilo que realmente com que estamos familiarizados, mas Deus vai fazer muitas vezes que se falhe para que possam ir viver de acordo com o seu plano e o seu propósito. Now take notice what Jesus says to them. E nota aquilo Verse que 6, Jesus lhes diz, versículo verse 6, 5. Jesus said to versículo them, 5. children, have you any food? Então Jesus lhes disse, And they- filhos, tendes alguma coisa de comer? And they answered him, no. Responderam-lhe, não. And he said to them, verse 6, Disse-lhes ele, versículo 6, cast the net on the right side of the boat and you will find some. lançai a rede à direita do barco e achareis. So they cast, and now they were not able to draw in because of the multitude of fish. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Suddenly, the creator of everything, Subitamente o Criador de tudo he called out to all the fish in that lake chamou todos os peixes daquele lago and he said, get under that boat. e disse-lhes para entrar naquele barco. And they swam under that boat. E os peixes nadaram para baixo daquele barco. And they are amazed, and suddenly, of course, now they really recognize who they're speaking to. E eles estão maravilhados, os discípulos, e eles agora reconhecem com quem estavam a falar. Peter, puts on his jacket, jumps in the water, typical thing to do, right? Pedro então põe as suas vestes e salta para a água, algo típico de fazer, não é? And the disciples make their way to the shore. E os discípulos chegam à costa And I want you to see this moment that the disciples have with Jesus as they come to the shore. e eu quero que vejam este momento à medida em que os discípulos chegam à praia e encontram Jesus. Verse 12. Versículo 12. Jesus said to them, Disse-lhes Jesus, come and eat breakfast. vinde comei. Yet none of the disciples dared ask him, who are you, knowing that it was the Lord. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus then came and took the bread and gave it to them, and likewise the fish. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. This is now the third time Jesus showed himself to his disciples after he was raised from the dead. E era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressurgido dentre os mortos. There are these moments that you read in Scripture and you wish you could have been there. Há estes momentos nas Escrituras que nós lemos e que gostávamos muito de estar lá. I wish I was there when Jesus had breakfast with his disciples that morning. E eu gostava de ter estado lá naquela manhã quando Jesus tomou um pequeno almoço com os discípulos naquela praia. What did he say? O que será que ele disse? We don't know. Não It's not sabemos. recorded. Não está registado. But I'm sure that Jesus encouraged them once again. Mas tenho a certeza que Jesus os encorajou uma vez mais. I'm sure that Jesus repeated his promises to them once again. Tenho a certeza que Jesus mais uma vez lhes repetiu as suas promessas para eles. And Jesus again called them back to the primal purpose that he had for their lives. E uma vez mais Jesus apelou a que eles regressassem ao propósito principal, primário que ele tinha para as suas Yes, vidas. there's been a time where they were fishers of fish, Sim, tinha havido um tempo em que eles tinham sido pescadores de peixe, but now they are fishers of men. mas agora eles eram pescadores de homens. And so they are now called again. This is a second call to discipleship. E então eles são chamados novamente. Este é o segundo chamado para o discipulado. And we know, of course, the rest of the story. E claro, nós sabemos o resto da história. We have the book of Acts. Nós temos o livro de Atos. They received the Holy Spirit Eles receberam o Espírito Santo. and they went out as fishers of men. E eles então saíram como pescadores de homens. I just want to make an appeal this afternoon, E eu gostaria de fazer um apelo esta tarde. because maybe some of us find ourselves in a similar situation as the disciples found themselves. Porque talvez alguns de nós nos encontremos na mesma situação em que os discípulos se encontraram. We've been discouraged, Estamos desencorajados, disappointed, desapontados. even in ministry. Mesmo até no ministério. We don't know what the future is going to hold. Não sabemos o que o futuro nos reserva. Sometimes we wonder if it's even worth it to work for God. E às vezes nos perguntamos se vale mesmo a pena trabalhar para Deus. Maybe you're thinking, maybe I should just go back to do what at least I can do. Talvez estejam a pensar, talvez eu deva voltar para aquilo que eu pelo menos sei fazer. You want to play safe. Querem jogar pelo seguro. Go back fishing, whatever that is for you. Voltar para a pesca, o que é que isso representa para vós? But just as Jesus called his disciples, so he's calling you and I this afternoon. Mas da mesma forma como Jesus chamou os discípulos, Ele também te está a chamar esta tarde. He wants to encourage you and inspire you Ele quer encorajar-te, inspirar-te and give you that renewed call e dar-te este chamado renovado to follow him. para o seguir. You are made in the image of God, amen? Tu és feito à imagem de Deus, amém?
You are not made in the image of Caesar. Não és feito à imagem de You César. are made in the image of God. Foste feito à imagem de Deus. Who's getting the best of you? E quem é que está a receber o que há de melhor em ti? Caesar, César? Egypt, O Egito? the fish, O peixe? or is God getting the best of you? Ou será que é Deus que está a receber o melhor de ti? Give to God the things that belong to Him. Dai a Deus ou dá a Deus aquilo que lhe pertence, que pertence a Deus. Do you want to give your best to the building of God's kingdom? Queres entregar o teu melhor para a construção e edificação do reino de Deus? I just want to ask you to contemplate this question Eu quero que penses nesta pergunta. as our musicians come up Os músicos virem até aqui and they're going to play a song, e que vão cantar um cântico and after that I'm going to pray. But I want you to think e depois eu vou fazer uma oração, mas quero que pensem. Think about the call that God is giving you this afternoon. Quero que penses no chamado que Deus te fez esta tarde. The call to discipleship. O chamado para o discipulado. Let us trust Him, Vamos confiar nele. despite of discouragements and disappointments. Apesar de desencorajamentos, de desapontamentos, Let us trust that Jesus has the best plan for our lives. vamos confiar que Jesus tem o melhor plano para as nossas vidas.